Ninguém imaginava que Augusto Leonel, dono de um império digital avaliado em bilhões, estaria sozinho em uma noite de sábado, cercado por paredes frias de mármore e silêncio. Lá fora, o mundo acreditava que ele era o homem mais sortudo do planeta. Rico, jovem, carismático, frequentador dos círculos mais exclusivos da alta sociedade. Mas por dentro, Augusto sentia-se vazio, como se cada conquista fosse apenas mais um troféu de vidro, bonito, mas frágil e sem valor verdadeiro. Seu apartamento na cobertura de um arranha-céu em São Paulo tinha vista panorâmica da cidade. Mas nem todas aquelas luzes o encantavam mais. Sentado em sua poltrona de couro importado, com uma taça de vinho intocada, na mão ele encarava a TV desligada e o próprio reflexo no vidro da sacada. Já tive tudo. E ainda assim não tenho nada, murmurou balançando a taça e olhando o vermelho escuro do vinho como se buscasse respostas ali. Foi então que seu celular vibrou. Uma notificação aleatória de um reality show de namoro que estava fazendo. Sucesso! Ele riu sozinho. Tantas produções fúteis tentando simular o amor. Mulheres correndo atrás de um homem que elas mal conheciam. Beijos ensaiados. Dramas roteirizados. Corações partidos por contrato. Mas ali, naquela crítica cínica, surgiu uma fagulha. Uma ideia absurda. Um plano que, se bem executado, poderia mudar tudo. E se eu criasse um reality? Mas onde eu fosse o prêmio? Sem ninguém saber. Augusto se levantou de um salto, animado como não se sentia há meses. Começou a andar de um lado para o outro, traçando mentalmente cada detalhe. A ideia era simples e ousada. Ele criaria um programa de relacionamento, transmitido exclusivamente pela plataforma de streaming que ele mesmo fundou, com 12 mulheres selecionadas a dedo. O apresentador? Ele mesmo disfarçado, sem ostentar sobrenome, fortuna ou fama. Apenas um homem comum. A intenção era descobrir quem conseguiria se conectar com ele, com o homem, não com o dinheiro. Mas havia um porém. O público também. Não saberia quem ele realmente era. Até o último episódio. No dia seguinte, a proposta já estava em desenvolvimento. Em menos de uma semana, sua equipe de criação, produção, roteiristas e diretores estavam reunidos em um estúdio secreto, ouvindo atentamente o plano do chefe. Vocês não estão fazendo um programa comum, explicou Augusto de terno, preto com os olhos brilhando. Estamos criando algo que vai mexer com a internet inteira, mas só se parecer real, e para isso nenhuma das garotas pode saber quem eu sou. Nem vocês vão me chamar de senhor durante as gravações. Mas o senhor... Quer dizer, você vai participar como um dos candidatos? Perguntou uma das produtoras confusa. Não, eu vou ser o apresentador. Aquele que provoca, que conduz as dinâmicas. E no final, quando restar uma, eu revelo quem sou. E se ela ainda me quiser, saberemos que foi real. A equipe ficou em choque, mas o entusiasmo de Augusto era contagiante. Nos dias seguintes, começaram os testes para selecionar as participantes. Uma convocação anônima foi lançada. Buscamos mulheres de verdade com histórias marcantes, dispostas a viver algo intenso em frente às câmeras. Nada de celebridades, nem influencers. Augusto queria autenticidade, e foi assim que conheceu Camila. Ela apareceu no vídeo de inscrição com um olhar sério, cabelo preso em um coque desajeitado e sem maquiagem. Professora de literatura, moradora de bairro simples, dizia na apresentação que detestava programas de namoro e que só havia se inscrito por insistência da melhor amiga. Acho tudo isso uma palhaçada, disse, olhando direto para a câmera. Mas se servir para mostrar que nem todo mundo se vende por fama ou dinheiro, então talvez valha a pena. Augusto deu uma risada sincera pela primeira vez em semanas. Repetiu o vídeo 3 vezes. Aquela mulher era diferente, autêntica, sem filtros. Ela não se encaixava no molde das outras candidatas, e isso o atraía. Mal sabia ele que aquela mulher mudaria tudo. O elenco foi fechado. 12 mulheres. Camila entre elas. O local escolhido para as gravações era uma mansão em Paraty com estrutura de hotel 5 estrelas. Cada detalhe foi projetado para parecer luxuoso, mas acessível. Nada de exageros. Afinal, o apresentador Léo,
personagem criado por Augusto, precisava parecer um homem comum, simpático, talvez um pouco arrogante, mas não bilionário. No dia da estreia, Augusto acordou com o coração disparado. Seu disfarce estava perfeito. Barba por fazer, roupas mais simples, cabelo levemente bagunçado. A maquiagem artística escondia até a cicatriz abaixo do queixo que ele tinha desde criança. Quando as participantes chegaram uma a uma, ele cumprimentou com um sorriso forçado. Todas pareciam animadas, nervosas, deslumbradas. Até que e apareceu Camila, vestido leve, mochila nas costas e um olhar que varria o ambiente com tédio. Quando seus olhos se encontraram com os dele, ela arqueou uma sobrancelha como se já estivesse analisando-o. "Então você é o apresentador?" perguntou. "Sim, pode me chamar de Léo. Parece que saiu direto de um comercial de perfume caro", comentou, virando o rosto e caminhando para dentro. Augusto ficou paralisado por um segundo. Depois, sorriu. Estava feito. O jogo havia começado. A tensão era visível desde o primeiro jantar do reality. As participantes se esforçavam para parecer interessantes, disputando atenção, contando piadas, rindo alto. Camila, ao contrário, comia em silêncio. Observava. Anotava mentalmente tudo. "Está gostando do ambiente?" perguntou Augusto, servindo vinho para ela. "É assim decorado com um gosto questionável, mas interessante. Aposto que você acha tudo isso bem autêntico, não é?" Ele não soube responder, e novamente sorriu. Ela era ácida, honesta, imprevisível. Tudo o que ele não esperava e tudo o que ele precisava. Quando o episódio piloto foi ao ar, a internet explodiu. O público amou o conceito, a ambientação, o mistério em torno do apresentador Léo, mas principalmente a presença marcante de Camila. Nos comentários. "Quem é essa Camila, rainha demais? Quero ver ela quebrar esse apresentador marrento ao meio." Camila e Léo têm química, mesmo se odiando. E em meio ao caos da audiência crescente, um homem bilionário acostumado ao controle descobria que havia alguém capaz de tirá-lo do eixo, alguém que não o queria, justamente por ser quem ele era. Camila sabia que aquele programa não era para ela. Desde o primeiro instante em que colocou os pés naquela mansão, cercada por jardins simétricos demais para serem naturais, sentiu-se como um peixe fora d'água. As outras participantes vinham com vestidos justos, saltos altos, sorrisos ensaiados e olhos brilhando de expectativa. Camila usava tênis, jeans e uma camisa de algodão com estampa desbotada de uma frase de Virginia Woolf. "Não se pode encontrar a paz evitando a vida." Ela não estava ali para encontrar o amor, nem por fama. Estava ali porque sua melhor amiga, Marcela, praticamente a inscrevera à força. "Você precisa viver algo fora da sua rotina de livros e alunos. Quem sabe conhece alguém interessante", dissera ela, com um sorriso conspirador. Mas, se Camila já desconfiava da proposta desde o início, essa sensação só aumentou ao conhecer o tal Léo, o apresentador. Ele entrou na sala de recepção com o andar seguro de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Vestia calça social ajustada, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e o primeiro botão aberto, como se o estilo casual sexy tivesse sido inventado para ele. A barba por fazer e o olhar intenso faziam algumas das participantes suspirarem alto. Mas Camila não. Ela apertou os olhos, desconfiada. Algo naquele homem a irritava profundamente. Talvez fosse a autoconfiança exagerada. Talvez fosse o jeito como ele fazia perguntas com ar de quem já sabia todas as respostas. Ou talvez fosse o fato de ele lembrar em cada gesto todos os homens ricos e narcisistas que ela evitava. Durante a primeira apresentação ao grupo, Léo fez questão de dar destaque à proposta do programa. Este não será um reality comum. Aqui vocês terão desafios reais, reflexões emocionais e, quem sabe, a chance de viver uma conexão verdadeira com alguém especial. Camila cruzou os braços. Alguém especial ou você mesmo? Ele arqueou a sobrancelha, claramente surpreso. Eu apenas conduzo a jornada, respondeu com um sorriso que não disfarçava o incômodo. Claro, respondeu ela.
em tom seco, guiando o caminho como um maestro apaixonado pela própria melodia. A troca foi rápida, mas deixou marcas. As câmeras captaram a atenção. As outras participantes riram desconfortáveis. Léo, no entanto, não rebateu. Apenas a observou, em silêncio, intrigado. Nos dias que se seguiram, a rotina do reality começou. As participantes participaram de dinâmicas leves nos primeiros episódios. Jogos de perguntas, brincadeiras de autoconhecimento, desafios em grupo. Mas Camila mantinha-se à parte, observando mais do que interagindo. Isso, no entanto, chamou ainda mais a atenção das câmeras. E de Léo. Havia algo cativante em sua resistência. Enquanto outras se esforçavam para aparecer, Camila evitava a lente. Enquanto outras buscavam elogios, ela os devolvia com sarcasmo. Era como se estivesse ali por acidente, e ainda assim roubava todos os olhares. Durante um dos almoços coletivos, Léo decidiu provocá-la. Camila, você parece sempre tão entediada. Não está aproveitando o programa? Ela largou os talheres e o olhou direto nos olhos. Eu gosto de coisas sinceras, e até agora nada aqui parece ser de verdade. O que você consideraria de verdade? Ele perguntou com interesse genuíno. Alguém que não precise de câmeras para provar que está procurando amor, respondeu. Ou alguém que não se esconde atrás de um papel. Foi a primeira vez que Léo sentiu o golpe. Ela estava mais perto da verdade do que imaginava. Mesmo sem saber quem ele era, parecia capaz de enxergá-lo com nitidez desconfortável. Naquela noite, em sua suíte isolada da produção, Augusto, ou Léo, como era chamado nas gravações, não conseguia dormir. Repassava cada fala de Camila em sua mente. Nenhuma das outras participantes mexera com ele daquele jeito. Algumas eram lindas, outras divertidas, mas Camila era um desafio, uma contradição viva, e ele não sabia lidar com isso. Ao assistir aos cortes dos episódios com a equipe de edição, percebeu uma coisa curiosa. O público estava apaixonado por Camila. Ela era o assunto das redes sociais. Trechos de suas frases ácidas viralizavam. Memes, vídeos curtos, até camisetas começaram a ser vendidas com a frase que ela dissera na estreia. Autenticidade não se ensaia. Nos bastidores, os produtores começaram a pressioná-lo. Você precisa interagir mais com Camila. O público está investido nessa dinâmica entre vocês. Da audiência. Augusto relutou. Não queria forçar nada, mas no fundo desejava ter um motivo para estar mais perto dela. Assim, nas gravações do próximo episódio, ele organizou uma dinâmica inusitada. Cartas para o futuro. As participantes deveriam escrever uma carta anônima para si mesmas, como se estivessem olhando para a mulher que se tornariam após o reality. Escrevam com o coração, disse ele, mesmo que achem que ninguém vai ler. No final do dia, as cartas foram recolhidas. A de Camila estava entre as últimas. Ela havia escrito pouco, mas cada palavra era crua e sincera. Espero que você ainda seja você, que não tenha se vendido por promessas de amores de vitrine ou likes passageiros, e que tenha mantido o orgulho de ser honesta, mesmo quando todo mundo achava isso inconveniente. Léo leu aquela carta mais de 10 vezes naquela noite, e pela primeira vez em muitos anos sentiu algo mexer dentro dele. Algo que não tinha a ver com ego ou desejo. Era admiração, era respeito, era conexão. Mas quanto mais ele se aproximava, mais Camila se retraía. Começou a perceber olhares dele que duravam tempo demais. Comentários gentis em momentos que ninguém via, sorrisos mais suaves, e isso a incomodava. Em conversa com a colega de quarto, Camila desabafou. Eu não gosto desse tipo de homem. Arrogante, sedutor, sempre tentando parecer humilde quando no fundo se acha o centro do universo. Mas ele é gentil com você, respondeu a amiga. Diferente com você. Justamente. Isso é o que me assusta. O que Camila não sabia era que Léo também estava em conflito. Ele se via tentado a contar a verdade. Queria ser sincero com ela, mas sabia que isso colocaria tudo a perder. As regras do reality eram claras. Revelações antecipadas,
poderiam arruinar o programa. O capítulo termina com Camila caminhando sozinha pela área externa da mansão, à noite, sentando-se em um banco sob a luz das estrelas. Léo aparece, em silêncio, sentando-se ao lado. Não gosta de festas? Ele pergunta apontando para dentro, onde as outras participantes dançavam. Prefiro o som da minha própria mente, responde. Silêncio. Você sempre foi assim? Tão segura. Do que pensa, ela suspira. Não, eu aprendi a ser. Quando se é mulher num mundo que espera que você sorria e concorde o tempo todo, dizer não é um ato de resistência. Ele olha para ela, sério. E você é linda quando resiste. Ela se vira para ele, surpresa e um pouco irritada. Você devia parar de tentar me agradar, Léo. Não vai funcionar. Ela se levanta e vai embora. E ele sorri. Porque mesmo naquele momento, ela ainda o fazia querer ser alguém melhor. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança quase imperceptível, mas constante, na atmosfera do programa. O que antes era apenas um jogo para o público, se tornava cada vez mais uma arena emocional para os envolvidos, especialmente para Léo e Camila. O público, por sua vez, estava vidrado. Nos fóruns e redes sociais, hashtags como Rides Camila Rainha e Léo Sofre Sim dominavam os tópicos em alta. Vídeos com cortes de suas trocas afiadas viralizavam a cada novo episódio. Os espectadores notavam a tensão, o atrito e, embora poucos ousassem falar abertamente, a química ardente que surgia em cada olhar trocado entre os dois. Mas para Camila, ainda era apenas incômodo. Ou pelo menos, era o que ela repetia, para si mesma. Na manhã da nova gravação, a produção anunciou uma atividade em duplas. As participantes seriam pareadas aleatoriamente para realizar um desafio de afinidade emocional com o apresentador. Vai funcionar assim, explicou Léo, com os braços cruzados à frente do corpo e um sorriso contido. Cada uma de vocês passará 20 minutos em uma sala do coração comigo. Lá dentro, perguntas íntimas e reveladoras serão feitas. Não tem prova certa ou errada. A intenção é se mostrar vulnerável, real e sair da superfície. As meninas vibraram. Era a oportunidade perfeita para muitas delas se aproximarem ainda mais do apresentador misterioso. Algumas passaram o resto da manhã se arrumando, ensaiando falas e praticando expressões diante do espelho. Camila foi ler um livro na varanda. Quando soube que seu horário seria o último do dia, soltou um suspiro de alívio e voltou para o capítulo de Orgulho e Preconceito que estava relendo. Durante as sessões, Léo manteve a postura de apresentador, que atento e curioso. Algumas participantes choraram, outras se abriram mais do que ele imaginava. Mas sua mente estava em outro lugar. A cada nova conversa, ele se perguntava o que Camila diria, como reagiria, o que escondia por trás daquele muro de sarcasmo. Quando finalmente chegou a vez dela, já era fim de tarde. A luz do sol batia suave nas paredes envidraçadas da Sala do Coração, um espaço decorado com tons neutros, velas e almofadas no chão. Camila entrou com passos lentos, desconfiada. Isso aqui parece cenário de meditação coletiva ou armadilha emocional. Léo riu apontando o lugar à sua frente. Pode ser os dois. Sente-se. Ela obedeceu, mas o encarou com o senho franzido. Já vou avisando. Não sou de revelar segredos por pressão, nem de derramar lágrimas para a câmera. Não quero que você derrame nada, respondeu ele mais calmo. Só que seja sincera. Ela cruzou as pernas e esperou. Ele pegou o primeiro cartão. Qual é o seu maior medo? Ela arqueou a sobrancelha. Medo físico ou emocional? O que vier primeiro? Ela pensou por um instante. Perder quem eu sou. Ser moldada pelo ambiente ao ponto de me tornar uma versão apagada de mim mesma. Já vi isso acontecer com amigas. Relações que fazem você se dobrar até quebrar. Léo a encarou silencioso. Aquela resposta o atingiu como um soco no peito, não por ser dramática, mas por ser verdadeira. Ele desviou o olhar e pegou outro cartão. Qual é a sua lembrança mais feliz? Ela sorriu pela primeira vez. Quando eu era criança, minha mãe juntava os vizinhos na calçada para contar histórias. Ela tinha esse dom de transformar qualquer coisa em fantasia.
E eu só ficava olhando, achando que ela era uma espécie de deusa. Eu me apaixonei pelas palavras ali. Léo ficou em silêncio por um momento longo. Viu na resposta dela uma pureza rara. Ele mesmo não sabia mais quando havia sentido algo assim. Talvez nunca. E você? Perguntou ela de repente, surpreendendo-o. Qual sua lembrança mais feliz? Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Difícil escolher. Minha vida foi uma sucessão de metas batidas e celebrações vazias. Ela arqueou uma sobrancelha. Isso foi poético e profundamente solitário. Talvez porque seja verdade. Os olhos se encontraram. Por um segundo, a máscara de sarcasmo caiu dela e a de controle caiu dele. Mas antes que algo a mais pudesse acontecer, a equipe avisou no ponto eletrônico. Tempo esgotado. Ela se levantou rapidamente. Foi mais suportável do que imaginei, disse antes de sair. Obrigado por não fugir. Eu costumo fugir só de mentiras. E de homens com pinta de príncipe encantado. Ele ficou ali sozinho com o coração acelerado. Algo dentro dele pedia mais. Precisava vê-la além das câmeras, além dos roteiros. Precisava saber se aquele olhar dela poderia algum dia ser só dele. A noite trouxe uma surpresa para todos. A produção organizou a primeira festa temática do programa. Baile dos Sentimentos. Todos deveriam vestir-se formalmente e participar de uma dança, como nos antigos bailes de máscaras. Camila quase desistiu. O vestido longo, emprestado pela produção, a fazia se sentir fantasiada. Mas quando entrou no salão iluminado por velas e luzes suaves, chamou a atenção de todos, inclusive de Léo, que não conseguia desviar os olhos. Ele caminhou até ela com decisão. Aceita dançar comigo? Ela hesitou, depois assentiu com relutância. A música era lenta. Um jazz moderno, que preenchia o espaço como uma promessa de algo não dito. Enquanto dançavam, os olhares se cruzavam. As mãos se tocavam com leveza, e o silêncio entre as palavras dizia mais do que qualquer diálogo. Mas o momento foi interrompido por outra participante, Melissa, que entrou entre os dois com um sorriso inocente. Posso roubar o apresentador por um instante? Camila deu um passo para trás sem dizer nada, mas dentro de si, um incômodo crescia como um nó na garganta. Não era ciúmes, era o que então? Ela deixou a pista e foi para o jardim, onde o ar era mais fácil de respirar. Mas a verdade era inevitável. Estava começando a sentir algo por aquele homem que ela prometeu detestar. Enquanto isso, Léo dançava com Melissa, mas os olhos dele a procuravam. E quando a encontrou sentada no canto do jardim, sozinha, soube que havia algo ali que precisava ser explorado. Não como apresentador, mas como homem. Mais tarde, naquela noite, ele a encontrou novamente perto da piscina. Está fugindo de novo? Só estou respirando. Tem algum problema com danças? Tenho problema com jogos, e festas montadas, e pessoas fingindo que algo real vai sair disso tudo. Ele se aproximou mais sério agora. E se algo real estiver acontecendo? Ela não respondeu. O silêncio dela foi mais poderoso que qualquer fala. Então, ele tentou mais uma vez. Camila, por que você me detesta? Tanto? Ela o encarou. A lua refletia no rosto dele, e por um instante, ela o viu diferente. Menos personagem, mais homem. Porque você é exatamente o tipo de homem que eu tentei evitar a vida inteira. Charmoso, rico, acostumado a conseguir tudo com um sorriso e um truque. E porque... Hesitou, respirando fundo. Você me faz esquecer quem eu sou quando me olha assim. Ele não disse nada, apenas sorriu. Então talvez seja a hora de descobrir quem você é, quando ninguém está tentando fugir. Ela desviou o olhar. Não sabia se queria fugir ou se jogar nos braços dele. Mas algo era certo. Ela não estava mais no controle e ele nunca quis tanto perder o próprio. Na manhã seguinte à festa, o clima na mansão havia mudado. A brisa que soprava pelas janelas abertas não era mais apenas o sopro de um novo dia. Era carregada de algo mais denso, mais inquieto. As outras participantes conversavam entre si, em grupos fragmentados, rindo nervosamente, fazendo suposições sobre o rumo do jogo,
enquanto Léo se mantinha afastado, distante da habitual postura de anfitrião encantador. Ele andava pelos corredores da casa com passos lentos, cabeça baixa, como se estivesse preso em pensamentos que não queria admitir. E, de fato, estava. Na noite anterior, algo havia mudado. As palavras de Camila o atingiram em cheio. Ela, que se dizia imune a homens como ele, havia se mostrado vulnerável mesmo por alguns segundos, e ele estava se afundando cada vez mais naquela sensação estranha, incômoda e doce de desejo real. Ele não queria mais conduzir um reality, queria viver uma história, queria viver com ela. Camila, por sua vez, acordara em conflito. Passou boa parte da manhã sozinha, sentada no canto da biblioteca improvisada da mansão, folheando distraidamente um livro que não lia. Sua mente estava longe das páginas. As palavras de Léo na noite anterior, o olhar dele, a presença, estavam impregnados, demais para ignorar. Por que ele mexe tanto comigo? Sussurrou para si mesma, mordendo o lábio inferior. Não havia como negar. Algo dentro dela estava se desmanchando. Era como se, sem perceber, Léo tivesse encontrado a fresta de uma muralha que ela ergueu durante anos e começasse a empurrá-la pedra por pedra. Camila sempre se orgulhou de sua fortaleza interior, de não se deixar levar. Mas aquele homem estava bagunçando tudo, e ela odiava não entender o próprio coração. Foi então que a produção anunciou uma nova atividade, uma trilha ao ar livre, nos arredores da propriedade, com o objetivo de criar conexões sem câmeras, pelo menos por algumas horas. Nada de gravação direta, informou uma das produtoras. Apenas microfones de lapela e um drone de distância para captar imagens gerais. A ideia é ver como vocês reagem em ambiente natural sem roteiro. O que sair dali é espontâneo. As participantes ficaram empolgadas. A ideia de sair do confinamento da mansão era tentadora. Camila, embora relutante, acabou cedendo. Precisava de ar. Precisava clarear a mente. Talvez, longe das paredes daquele jogo, conseguisse reencontrar sua razão. A trilha era cercada por árvores altas e vegetação densa. O grupo caminhava em pares, mas logo Léo surgiu e se aproximou de Camila, que estava um pouco mais à frente. "Posso caminhar com você?" perguntou. Ela o olhou de lado, pensou em negar, mas acabou assentindo com a cabeça. "Só se não tentar me hipnotizar com mais uma fala bonita." "Prometo só andar", respondeu ele com um meio sorriso. Caminharam, por minutos em silêncio. O som dos passos na terra, o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros criavam uma trilha sonora natural para o que estava prestes a acontecer. Foi então que Léo parou diante de um mirante de pedra. De lá, era possível ver o mar ao longe, misturado com o verde da Mata Atlântica. Ele puxou o ar fundo e se virou para ela. "Camila, posso te perguntar uma coisa, sem rodeios? Se prometer não usar isso contra mim depois, nunca faria isso, então pergunte. Você me odeia ou tem medo de gostar de mim?" Camila arregalou os olhos. O impacto da pergunta a atingiu como uma onda gelada. Ela desviou o olhar, cruzou os braços, tentou responder com ironia, mas falhou. "Eu não sei. Talvez os dois. Posso ser honesto com você também?" Ela assentiu ainda sem olhá-lo. "Desde que você entrou naquela casa, tudo virou de cabeça para baixo. Eu já conheci muitas mulheres, muitas mesmo, mas nenhuma me fez repensar quem eu sou como você faz. E isso me assusta, porque aqui neste programa eu deveria estar no controle. Mas com você, não estou." Camila finalmente virou-se para ele. Os olhos encontraram os dele, e por um momento, tudo ao redor pareceu congelar. "Léo, eu não sei se posso confiar em você. Então deixa eu te mostrar quem eu sou de verdade. Me dá essa chance." E então, num impulso silencioso, ele se aproximou devagar, respeitando cada centímetro de distância, até estar perto o suficiente para sentir o calor da respiração dela. "Se você não quiser, eu paro", sussurrou. "Sei-lhe", mas ela não se afastou, pelo contrário. Camila fechou os olhos, e naquele instante tudo o que ela achava saber caiu por terra. O beijo aconteceu. Foi lento no início,
como se ambos ainda estivessem com medo do que estavam sentindo. Mas logo se intensificou, carregado de tudo o que haviam reprimido: a raiva, a atração, a admiração, a curiosidade. Era um beijo que pedia respostas, que gritava: "Estou aqui, mesmo sem saber se devo." Quando se separaram, ofegantes, Camila deu um passo para trás. Isso não devia ter acontecido, mas aconteceu, respondeu ele. E foi real. Ela ficou em silêncio, o rosto levemente corado, o olhar perdido. Eu preciso pensar. E, sem dizer mais nada, ela voltou pelo caminho da trilha, sozinha, deixando Léo para trás com o coração acelerado e uma certeza dolorosa. Ele estava apaixonado. Horas depois, de volta à mansão, Camila tentava fingir normalidade. Tomou banho, trocou de roupa, isolou-se no quarto por um tempo. Mas nada a fazia esquecer daquele beijo. "O que eu fui fazer?" murmurava, encarando o próprio reflexo no espelho. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, ela decidiu sair do quarto e caminhar pelos corredores da área de produção. Um território geralmente proibido para participantes. Queria respirar, pensar, mas ao passar por uma das salas técnicas com a porta entreaberta, ouviu vozes conhecidas. E quando o Augusto revelou que queria ser o apresentador, eu pensei que ele estava louco. Um bilionário escondido no próprio programa? Camila parou, prendeu a respiração, escutou melhor. O Léo, né? Ninguém ali sabe que ele é o dono disso tudo. Ele queria testar se alguém se apaixonaria por ele sem saber da fortuna. Chão pareceu sumir sob seus pés. Ela recuou alguns passos, o coração disparado, o rosto em choque. A mão tremia. O beijo, o olhar, as palavras. Tudo fazia sentido agora, e tudo desabava de uma vez. Ela voltou correndo para o quarto, arrumou a mala com mãos trêmulas, e foi direto para a saída da mansão. Nem quis saber de explicações. Nem avisou ninguém. Ela foi embora. E na mesma noite o programa parou. As redes sociais explodiram com a notícia da saída inesperada de Camila. Rumores começaram a circular. Os fãs ficaram em choque. Léo, ao saber da partida, correu para tentar impedi-la, mas era tarde. A mulher que ele mal começou a amar havia sumido, levando com ela o coração dele. Era como se o coração do programa tivesse parado de bater. Quando os produtores informaram que Camila havia deixado a mansão, o silêncio que caiu sobre a equipe foi quase reverente. Um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. Os câmeras abaixaram os equipamentos. Os roteiristas pararam de digitar. E Léo sentiu o chão abrir sob seus pés. "Como assim? Ela foi embora?" perguntou, tentando manter a calma. "Sem me procurar, sem avisar." A produtora-chefe, Amanda, abaixou os olhos. Ela ouviu uma conversa. "Descobriu quem você é, ou parte disso." Pegou a mala e saiu sem dizer nada. Já está longe. Augusto sentiu o estômago revirar. As mãos tremiam. Por dentro, era como se tudo estivesse ruindo de uma vez. E pela primeira vez em muitos anos ele não sabia o que fazer. "Preciso falar com ela", disse, com a voz falhando. Eu preciso explicar. Isso não era só um programa, não mais." Amanda o olhou com compaixão. "Eu sei, mas ela não vai ouvir. Não agora. E mais, as redes já estão sabendo." Vazou. Horas depois, as hashtags #Camila fugiu e #Reality do bilionário estavam entre os assuntos mais comentados no Brasil. A mídia especializada pegou o caso como uma bomba. Participante abandona reality após descobrir identidade do apresentador. Camila Torres, a favorita do público, sai do programa e expõe segredo do bilionário Augusto Leonel. Foi tudo armado? Ou o amor era verdadeiro? As redes se dividiram em dois lados. Uns chamavam Camila de ingrata, dizendo que ela deveria ter aproveitado a chance de estar com um homem como Augusto. Outros, a maioria, a defendiam com unhas e dentes. Ela foi a única verdadeira naquele circo. Camila nunca quis fama nem dinheiro. Ela queria respeito, e foi enganada. Entre os vídeos que viralizaram, um trecho do beijo entre eles captado por um drone foi o mais assistido.
Milhões de visualizações em menos de 12 horas. Mas o que mais chocou foi o contraste entre a doçura daquele momento e a frieza da revelação que veio depois. Augusto passou aquele dia inteiro trancado em seu quarto no andar reservado da mansão. Sentado à beira da cama, sem camisa, com a cabeça entre as mãos, ele assistia à repetição do vídeo do beijo e se sentia miserável. Nada daquilo fora planejado. Ele não queria machucar ninguém, mas agora percebia. Por mais que sua ideia tivesse partido de uma boa intenção, enganar Camila foi o maior erro da sua vida. A dor que sentia era sufocante. Não era só a perda de uma mulher. Era a perda da única mulher que o enxergou de verdade. Mesmo sem saber quem ele era, ela havia visto o homem por trás da fortuna. E agora, ela o odiava. No dia seguinte, a produção decidiu suspender as gravações do reality. O escândalo era grande demais. A imagem de Augusto, até então conhecido como um magnata visionário, estava por um fio. A crise de imagem pode nos derrubar, disse o assessor de imprensa aflito. Precisamos de um comunicado oficial. Mas Augusto não queria escrever nada. Eu não quero falar com jornalistas, nem com o público. Eu só quero falar com ela. Camila não quer te ouvir, alertou Amanda. Então eu vou fazer algo para que ela me ouça. Não com a boca, com as ações. 3 dias depois, Camila estava de volta ao seu apartamento pequeno, num bairro tranquilo da zona leste de São Paulo. Tinha voltado à sua rotina. Dava aulas, organizava trabalhos dos alunos, evitava os noticiários. Mas não conseguia escapar do nome dele. Por onde andava, ouvia cochichos. Pessoas tiravam fotos escondidas. Alunos comentavam no pátio. Professores a olhavam com pena. E por mais que ela dissesse estar bem, a verdade era outra. Ela sentia falta dele. Por mais que lutasse contra, por mais que se repetisse que havia sido enganada, o coração já tinha se envolvido demais. Mas não podia aceitar aquilo. Não depois, da forma como tudo foi armado. Não depois de ver que o homem com quem ela dividira segredos, com quem havia se permitido vulnerável, era na verdade o arquiteto do jogo inteiro. Ele não queria você. Ele queria provar algo para si mesmo. Repetia a ela à mente, mas o que o coração dizia era bem diferente. Na sexta-feira, ao fim do expediente, Camila saía da escola quando viu um carro estacionado do outro lado da rua. Era um táxi. Mas o homem que desceu não era qualquer passageiro. Augusto, sem seguranças, sem disfarce, sem terno. Usava jeans, camiseta preta e carregava algo nas mãos. Um envelope e um buquê de girassóis. Ela parou no meio da calçada, o coração disparado. Ele caminhou em sua direção devagar, olhando diretamente em seus olhos. Não havia câmeras, não havia produção. Só os dois. Você não devia estar aqui, disse ela tentando soar firme. Eu precisava te ver. Ela cruzou os braços. Já não fez o suficiente? Ele estendeu o envelope. Não vim te convencer de nada. Só queria que você lesse. Ah, isso é só uma carta minha. Escrevi com a mão, sem editores, sem filtros, ela não pegou. Por que está fazendo isso? Porque eu preciso tentar, mesmo que você nunca me perdoe. Porque eu me apaixonei por você, Camila. E isso não era parte do roteiro. Silêncio. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, olhou o buquê por um segundo e finalmente aceitou. Também. Eu vou ler, disse. Mas não me espere nada além disso. Eu espero todos os dias que forem necessários. Ela o encarou. Havia dor em seu olhar, mas também uma centelha de algo mais. Esperança, talvez. Ele então se virou e foi embora. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Camila abriu a carta. As primeiras linhas já a fizeram respirar fundo. Eu criei um reality para encontrar uma mulher que não se apaixonasse por meu nome, meu rosto ou minha conta bancária. E, ironicamente, me apaixonei pela única que me desprezou. Me encantei pela sua verdade, pela sua força, pelas frases cortantes que me fizeram sangrar e acordar ao mesmo tempo. Eu não posso apagar o erro que cometi ao esconder quem eu era, mas posso prometer nunca mais mentir para você. E se você me deixar, quero te provar que sou um homem real. Não um título, não um nome, só um homem que pela primeira vez sente o que é amar de verdade.
Camila fechou os olhos. As lágrimas vieram, silenciosas. Ela não sabia ainda se era perdão o que sentia, mas soube de uma coisa. Ele havia tocado algo dentro dela que ninguém mais conseguira. No dia seguinte, um novo vídeo viralizou. Um homem de jeans e camiseta, com um buquê de girassóis, esperava todos os dias, às 17 horas, na frente da escola onde Camila lecionava, sem falar com ninguém, sem ostentar nada, só esperava. E o público que antes julgava agora se emocionava. Talvez seja isso o amor, ficar, esperar, pedir perdão. Camila assistiu ao vídeo de madrugada, sozinha, chorando. Na segunda-feira, ele estava lá de novo. Eli saiu da escola, caminhou até ele, parou à sua frente e disse: "Amanhã traga só uma flor e nenhuma expectativa." E então, sorriu. E naquele sorriso, Augusto entendeu. Ainda havia esperança. Na manhã seguinte, Augusto acordou antes do sol nascer. Seus olhos estavam cansados, mas algo dentro dele pulsava, como não acontecia havia muito tempo. Expectativa verdadeira. Ele passou a noite em claro, relembrando cada palavra de Camila. "Amanhã, traga só uma flor e nenhuma expectativa." Essa frase ecoava em sua mente como uma canção silenciosa, cheia de significados ocultos. Não era uma rendição. Era um convite cuidadoso, como quem oferece a chance de reconstruir uma ponte sobre um abismo que parecia intransponível. Camila ainda estava ferida, Augusto sabia. Mas o fato de ela ter falado com ele, e mais de ter deixado espaço para algo, era uma luz no fim da noite escura que ele mesmo havia criado. Ele se vestiu com simplicidade, calça jeans, camisa azul clara dobrada nos punhos e nos braços, apenas uma única flor, um girassol fresco, colhido de uma floricultura que ainda estava fechada quando ele bateu à porta. "É para alguém muito especial", disse ao florista, que nem hesitou em abrir para ele. Na frente da escola, às 17 lá em ponto, lá estava ele, exatamente onde havia ficado nos últimos 3 dias. Mas dessa vez, Camila apareceu mais cedo. Ela saiu pelos fundos da escola, contornou os carros e parou na calçada à frente de Augusto. Usava um vestido simples, cor de vinho, com o cabelo preso num coque desarrumado. Carregava a bolsa no ombro e os olhos estavam serenos, mas indecifráveis. Augusto sorriu e estendeu o girassol sem dizer uma palavra. Ela aceitou. Cheirou a flor. "Você ouviu direitinho." Eu repeti essa frase 50 vezes para não esquecer. "Ótimo, porque se trouxesse um buquê, ia dar meia volta." Augusto soltou um leve riso, aliviado pela leveza da troca. "Quer caminhar comigo?" Ela perguntou. "Só se eu não tiver que preencher formulário ou assinar NDA." Dessa vez não. Caminharam juntos pelas ruas do bairro. O sol poente tingia os prédios de dourado, e as folhas das árvores dançavam com o vento outonal. Era uma cena simples, real. Nada de drones, nada de maquiagem profissional, nada de scripts. Era a vida de verdade. "Por que você continuou?" "Vindo?" Ela perguntou sem encará-lo. "Porque eu errei com você." E sabia que pedir desculpas uma vez não bastava. "Sabe o que mais me doeu, Augusto?" Ela usou o nome verdadeiro, e isso fez o coração dele dar um salto. "Não foi o segredo. Foi o fato de você ter me colocado num jogo, mesmo sabendo. O quanto eu odeio jogos." Ele respirou fundo. "Eu pensei que estava fazendo algo genial, original, mas no fim estava só me escondendo." Ela parou de andar, olhou diretamente para ele. "Então o que você está fazendo agora?" Ele também parou, engoliu em seco. E então respondeu com os olhos marejados. "Estou deixando de me esconder por você. Porque não quero ser um homem que precisa de um programa para se sentir amado. Eu só quero ser alguém digno de estar ao seu lado." Ela o encarou por longos segundos. Em seus olhos havia luta, feridas ainda abertas. Mas também havia algo que não podia ser ignorado: sentimento. "Não pense que um gesto bonito resolve tudo." "Eu não penso. É por isso que não trouxe expectativas. Só esperança." Ela mordeu o lábio inferior, desviando o olhar para o chão. Depois recomeçou a andar, e ele a seguiu. "Se você realmente quiser provar quem é," disse ela enquanto caminhavam, "terá que me mostrar mais do que flores e cartas. Eu faço o que for preciso."
Ela parou novamente, agora em frente. Há uma pracinha. Então me responda, Augusto Leonel. Quem é você sem sua empresa, sem sua mansão, sem o seu sobrenome? Ele sorriu com tristeza. Um homem que está tentando descobrir isso, desde que te conheceu. Durante os dias seguintes, uma rotina nova começou a se formar. Augusto passou a ir todos os fins de tarde até o bairro de Camila. Eles caminhavam, juntos. Conversavam sobre literatura, filmes, infância, medos, fracassos. Ele contou coisas que nunca havia contado a ninguém. Como fora ignorado na infância pelos pais obcecados por negócios, como aprendera a seduzir multidões para suprir sua solidão e como já sem até conhecer Camila, nunca havia se apaixonado de verdade. Camila ouvia em silêncio, mas algo dentro dela ia se transformando aos poucos. A cada confissão, Augusto deixava de ser o bilionário, o criador do reality, o apresentador mentiroso, e tornava-se humano, frágil, real. Um dia, enquanto sentavam-se em um banco da praça onde ele a esperava todos os dias, Camila tirou da bolsa uma folha dobrada. — O que é isso? Ele perguntou. — Meu contrato. — Contrato? — Com você. Ela sorriu. — Uma lista de cláusulas para a reconstrução da confiança. Assine ou vá embora. Ele pegou a folha. Leu. Contrato de recomeço sem mentiras nem verdades pela metade. Sem promessas impossíveis, só atitudes concretas. Sem holofotes nem redes sociais. Só nós dois. Se um dia eu te der a mão, não solte por orgulho. Se quebrar uma cláusula que o terá que me reconquistar do zero. Ele terminou de ler e pegou uma caneta do bolso. Onde assino? Ela apontou. Ele assinou. Ela guardou o papel na bolsa satisfeita. Cláusula extra. Não vale rir de mim. Essa é a única que acho impossível cumprir, ela sorriu. Ele também. E então, sem aviso, ela pegou a mão dele. Foi o primeiro toque espontâneo desde o beijo na trilha. E naquele instante, algo mudou. Poucos dias depois, uma nova notícia ganhou as redes. Augusto Leonel cancela oficialmente o reality. Plataforma anuncia novo projeto social em homenagem à ex-participante Camila Torres. Camila só soube da notícia pela TV da sala dos professores. A diretora da escola bateu na porta emocionada. — Camila, você viu isso? Na tela, Augusto aparecia. Em entrevista. — Aprendi que o que é verdadeiro não precisa ser filmado e que, às vezes, a melhor coisa que um bilionário pode fazer com seu dinheiro é usá-lo para construir algo que inspire pessoas reais. Por isso, vamos transformar o antigo estúdio do reality em um centro educacional gratuito. Um projeto que leva o nome de alguém que me ensinou o valor da verdade. Instituto Camila Torres. Camila ficou sem palavras. As colegas a abraçaram. Ela segurava o choro. Naquela noite, ligou para ele. A primeira vez que ela o chamava e não o contrário. — Oi, disse ela tímida. Pensei que ia me xingar por ter usado seu nome. Eu quase xinguei. Mas depois me senti tocada. Então posso te ver? Venha à pracinha amanhã. Mas traga 2 girassóis. Um para mim e outro para você. Por quê? Porque a partir de agora a gente planta juntos. No dia seguinte, sob o pôr do sol, Augusto e Camila se encontraram naquele mesmo banco. Ele entregou os 2 girassóis. Ela os colocou em um vasinho de barro que trouxe de casa. — O que fazemos agora? Ele perguntou. — Agora? Camila entrelaçou os dedos nos dele. — Agora a gente para de fugir. E então, como se o tempo estivesse esperando por aquele momento, ela se inclinou e o beijou. Um beijo diferente do primeiro. Sem urgência, sem dúvidas, era um beijo de paz, de recomeço, de amor. O beijo na praça não foi apenas a retomada de algo que parecia perdido. Foi o início de uma nova história. Diferente da anterior, não regida por roteiros, câmeras ou expectativas alheias. Camila e Augusto se entregaram ao momento sem pensar no depois. Ali, sob a luz dourada do entardecer, os dois estavam em paz. Como se o universo, por um instante, houvesse silenciado só para assistir aquele reencontro. Mas a vida real não vive de instantes congelados. Ela exige continuidade, paciência e coragem.
E logo os dois perceberam. Amar, depois de tudo o que viveram, seria uma estrada que exigiria reconstrução a cada passo. Camila ainda sentia dúvidas. O trauma de ter sido colocada como peça de um jogo mexera com suas convicções. Mesmo sentindo que Augusto estava sendo sincero agora, sua mente, sempre lógica, sempre racional, continuava em estado de alerta. Augusto, por outro lado, não queria pressioná-la. Sabia que qualquer gesto impensado poderia afastá-la de novo. Por isso, assumiu a missão de provar seu amor com ações simples, gestos cotidianos, daqueles que não viram manchete, mas sustentam o amor de verdade. Ele passou a buscá-la após o trabalho algumas vezes por semana, sempre de táxi ou metrô, evitando os carros de luxo e os olhares invasivos. Aprendeu a tomar café com pão na chapa na padaria do bairro dela e a dividir uma tapioca no intervalo das aulas, sentado nos bancos da escola. "Você está virando um plebeu", ela brincava. "E descobrindo que o reino do povo é mais gostoso", ele respondia. As conversas fluíam com naturalidade. Camila falava sobre os alunos, os desafios da sala de aula, as dificuldades da educação pública. Augusto ouvia com atenção, perguntava, aprendia. "Nunca me senti tão inútil", confessou um dia. "Com todo o dinheiro que tenho, nunca soube o que realmente importa." "Você não é inútil, só estava distraído", ela respondeu. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar o que realmente vale. Mas, fora da bolha que os dois criaram, o mundo seguia observando. Paparazzis descobriram o bairro de Camila. Notícias surgiram em sites de fofoca. Manchetes sensacionalistas tentavam transformar cada passo do casal em escândalo. Camila Torres, a mulher que domou o bilionário. De sala de aula para a cobertura, o conto de fadas moderno. Camila ficou irritada. Sentia que sua vida estava virando vitrine novamente, mesmo sem querer. Mas o que mais a machucava era a forma como sua profissão, sua essência, era diminuída. "Eles falam como se eu tivesse ganhado na loteria. Como se amar você fosse um prêmio e eu? Você é uma oportunista", desabafou, lágrimas nos olhos. Augusto segurou seu rosto com delicadeza. "Deixa que eu resolvo isso." Na semana seguinte, Augusto convocou uma coletiva de imprensa. Pela primeira vez falou como homem, não como empresário. Sem terno, sem formalidade. "Durante anos, minha imagem foi construída como a de um homem inatingível. Um gênio dos negócios. Um bilionário acima dos sentimentos. Mas a verdade é que eu fui um covarde. Fugi de mim mesmo. Usei jogos e máscaras para esconder o vazio que existia aqui dentro. Pôs a mão no peito. Até que conheci uma mulher, que me desmascarou com uma só frase, que não quis saber de sobrenome nem de fortuna. Ela só queria a verdade, e eu falhei com ela. Mas agora estou tentando acertar." Olhou direto para as câmeras. Camila Torres é professora, é educadora, é inspiração. E se alguém acha que ela é sorte grande, deixem-me dizer uma coisa. Eu é que fui premiado, por ser amado por alguém como ela, e vou proteger isso com tudo que tenho. A coletiva viralizou em minutos, e pela primeira vez a internet se calou. Não havia mais o que atacar. O amor deles, apesar de improvável, era real. Naquela noite, Camila foi até o apartamento de Augusto pela primeira vez. Era a mesma cobertura de sempre, mas agora parecia menos fria. Havia vasos de plantas em alguns cantos, fotos simples, sobre a estante. E na mesa uma surpresa, um pequeno quadro com uma frase escrita à mão. "A verdade é o que você faz quando ninguém está olhando." Ela sorriu. "Essa frase é minha. Eu sei. Está no seu livro de anotações. Li cada página. Você leu meu caderno só depois que você me autorizou." Estava na carta de reconciliação. Ela se aproximou, puxou a mão dele e o encarou. "Você está mesmo disposto a viver longe das câmeras? Eu já vivo. Só estou esperando você aceitar entrar nessa vida comigo." Ela hesitou. "Tenho medo de virar mais uma peça do seu mundo. Então me ajuda a desmontá-lo, tijolo por tijolo." Eles se abraçaram. Um abraço longo, apertado, daqueles que dizem tudo o que as palavras não conseguem. Nas semanas seguintes,
Camila começou a passar mais tempo no apartamento de Augusto, mas fez um pedido. Quero continuar dando aula. Quero manter minha rotina. Não quero ser a namorada do bilionário de ninguém. Você será só Camila. Como sempre foi, ele prometeu. E cumpriu. Augusto não tentou transformá-la, pelo contrário, passou a adaptar seu mundo ao dela. Criou, com a ajuda de Camila, um programa educacional digital gratuito para jovens de periferia. Visitava escolas públicas, doava materiais, mas sem divulgar. Era uma promessa silenciosa entre eles, bondade sem publicidade. Certa tarde, enquanto estavam sentados na varanda da cobertura, Augusto olhou para Camila, que escrevia em seu velho caderno. O que está escrevendo? Uma nova história. Sobre nós. Sobre o que aprendi com você. Sobre o que significa amar alguém depois da queda. E o que significa? Ela fechou o caderno e olhou para ele. Significa estender a mão quando tudo parece perdido. E reconstruir, mesmo com medo. Mesmo com cicatrizes. Ele sorriu. Tocou o rosto dela com ternura. Camila, posso te fazer uma pergunta? Desde que não seja com joelhos no chão. Não, ainda não. Riu. Mas você acredita que a gente pode fazer isso durar? Ela pensou por um momento. Depois respondeu. Eu não acredito. Eu escolho acreditar. E vou fazer isso todos os dias, se você fizer também. Prometo. Sem câmeras. Só coração. Ali, sob a noite estrelada, os dois selaram um compromisso. Não de casamento, não de promessas eternas, mas de presença real, de construção diária, de entrega mútua. O amor entre eles não nasceu de um jogo. Nasceu apesar dele. E agora, florescia longe dos holofotes. No final do capítulo, Camila anota no caderno uma nova frase. Ele me enganou. Depois me pediu perdão. Mas foi no silêncio dos dias comuns que ele me provou quem era de verdade. E pela primeira vez, ela assina não como Camila Torres, mas como Camila e Augusto. 2 nomes, uma escolha. 2 meses se passaram desde o beijo no banco da praça. 2 meses desde que Camila e Augusto decidiram dar um passo de cada vez, sem pressa, sem cenário artificial, sem flashes de paparazzi ou trending topics. Foi um tempo de aprendizado, de escolhas, de adaptações. Camila seguiu lecionando com a mesma paixão de sempre. Seus alunos a viam agora com um brilho novo nos olhos, mas ela permanecia firme em seu propósito, ensinar com verdade. Nunca permitiu que sua relação com Augusto interferisse em sala de aula. E quando alguém ousava perguntar, ela apenas dizia: o que acontece fora daqui é só meu. O que faço aqui já é por vocês. Já Augusto mergulhou em um processo de reinvenção. Vendeu parte de suas ações na empresa de streaming e passou a dedicar-se integralmente ao projeto do Instituto Camila Torres, que já começava a funcionar em São Paulo com aulas de reforço escolar, oficinas de leitura e preparação para vestibulares. Tudo gratuito com professores pagos por ele. A decisão causou espanto no mundo corporativo. Mas ele não se importava. Foi o melhor investimento. Que já fiz, declarou em uma entrevista com um sorriso genuíno. Pela primeira vez na vida, Augusto se sentia útil de verdade. Não por status, mas por impacto. Pelas vidas que tocava, pelos jovens que acreditavam ter um futuro. Por ela. Naquela manhã, o céu de São Paulo amanheceu limpo, o ar leve. Era sábado. Camila acordou cedo, como de costume, e desceu até a padaria. Da esquina. Pão na chapa, café com leite, jornal, tudo como sempre. Mas quando voltou para o apartamento de Augusto, onde passava agora 3 ou 4 noites por semana, encontrou sobre a mesa uma carta. Era escrita à mão, com a caligrafia dele. Hoje não vamos caminhar, hoje vamos dançar. Vista aquele vestido azul que você esconde no fundo do armário. O mesmo que disse que nunca teria ocasião para usar. Hoje é a ocasião. Te espero às 18 horas, no lugar onde nos tornamos reais. Com amor, Augusto. Camila ficou com o coração acelerado. A carta vinha acompanhada de uma flor, um girassol e de uma caixinha com um colar delicado, de corrente dourada e pingente, com uma pequena palavra gravada:
Verdade. Ela sorriu. Sentiu os olhos marejarem. E sem pensar duas vezes foi até o guarda-roupa. Às 18 horas, o céu começava a ganhar tons alaranjados. A pracinha do bairro, agora reformada e com um pequeno espaço de leitura doado pelo instituto, estava quase vazia. Apenas algumas crianças brincavam ao longe. Augusto estava lá, esperando. Vestia uma camisa branca dobrada nos braços, calça escura, e tinha nas mãos um pequeno rádio portátil. Quando Camila se aproximou, com o vestido azul esvoaçante, os cabelos soltos e o colar reluzindo no peito, ele prendeu a respiração. Você está... Ele começou. Real. Ela completou, sorrindo. A música é só um detalhe, disse ele, ligando o rádio. Mas o convite para dançar é... Sério? A música que começou a tocar era suave, romântica, com uma melodia que parecia escrita para os dois. Camila riu e deu a mão a ele. Lembra da primeira vez que dançamos? Lembro que você me abandonou no meio da pista. Lembro que eu estava tentando resistir. E agora? Agora, estou tentando me render. Dançaram ali mesmo no meio da pracinha, enquanto as crianças olhavam curiosas e os vizinhos espiavam pelas janelas. Mas não importava, porque pela primeira vez, Camila não se importava com os olhares. Augusto tirou do bolso uma caixinha, pequena, azul escuro. Calma, disse sorrindo ao ver o olhar dela. Não é um pedido de casamento, ainda não, ela riu aliviada. É só um pedido. Ele abriu a caixa. Dentro havia 2 alianças de prata, simples, gravadas por dentro com as palavras só nós dois. Um símbolo, para que a gente nunca esqueça como começou, longe de tudo, perto um do outro. E... Ele hesitou emocionado. Se um dia quiser casar comigo, quero que seja porque ainda somos isso aqui. Isso aqui? Ela perguntou. Ele segurou a mão dela. Encostou no peito. Isso, verdade, leveza, liberdade. Ela olhou para a aliança, depois para ele. Você tem certeza? Desde o dia em que você foi embora, ela pegou a aliança, colocou no próprio dedo. Depois pegou a outra e colocou na mão dele. Então estamos casados. Com a verdade. Meses depois, o Instituto Camila Torres inaugurou sua 2ª unidade no Rio de Janeiro. A cerimônia foi modesta, como ela pediu. Nada de tapetes vermelhos ou imprensa. Só alunos, professores, amigos e algumas flores espalhadas. Camila discursou. Esta escola não nasceu de uma grande ideia. Nasceu de um grande erro, um erro que gerou dor, mas também abriu caminho para o que mais importa: educação com propósito, amor com verdade, gente cuidando de gente. Se eu sou algo hoje, é porque alguém acreditou que eu merecia ser amada mesmo quebrada. Ela olhou para Augusto, sentado na primeira fila, com os olhos cheios d'água. E eu acreditei. Aplausos, abraços, emoção. Mas o que ninguém sabia era que Camila carregava outro segredo, algo que descobriu semanas antes, algo que ainda não havia revelado nem a ele. Naquela noite, deitados lado a lado, ela se virou com os olhos brilhando. Augusto, lembra quando você me perguntou o que eu mais temia? Claro. Você disse que tinha medo de se perder. De si mesma. Ela segurou a mão dele e sorriu. Pois agora eu estou me encontrando. Ele sorriu também. Que bom. Ela levou a mão dele até sua barriga. Ele franziu o senho. Olhou para ela. Depois, para a mão. Depois, entendeu. Camila. Ela... Assentiu com lágrimas nos olhos. Nós vamos ser pais. Silêncio, e então o riso dele. Sincero, nervoso, emocionado. Ele se levantou, ajoelhou-se ao lado da cama, abraçou sua barriga como se abraçasse o próprio destino. Eu nem sei o que dizer. Diz só que vai ficar. Eu nunca mais vou embora. Meses depois, nasceram gêmeos. Um menino e uma menina. Ela escolheu os nomes. Ele assinou os papéis com a mão tremendo. Na primeira noite, na maternidade, os 4 ficaram juntos no quarto. Camila segurando os bebês, Augusto com os olhos inchados de choro e gratidão. E no caderno antigo dela, agora cheio de páginas, ela escreveu: Ele me comprou com um jogo, me perdeu com a mentira,
Me reconquistou com a verdade e me ganhou para sempre, com o amor que só nasce fora das telas.